Então, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Projeto Triple D, da Cáritas Diocesana de Coimbra. É com muito gosto que recebemos novamente, ou pela primeira vez, nesta nossa iniciativa. Começo por informar que este webinar está a ser gravado e posteriormente será partilhado nas redes oficiais do Triple D e da Cáritas Diocesana de Coimbra. O tema de hoje e também da próxima quarta-feira, dia 19 de maio, onde teremos mais uma edição desta temporada de webinars, é a voz das crianças e jovens na participação associativa, cívica e política. Sabemos que por razões ideológicas, sociais, há uma desigualdade no poder entre adultos e os mais jovens, não é? O que sinaliza esta necessidade de discutir de uma forma mais ampla e aberta estes direitos de participação por parte dos mais jovens na perspectiva de uma educação mais humana, mais inclusiva. Crianças e jovens são sujeitos sociais, políticos, têm o direito à opinião e o acesso à informação é necessário para formá-los como adultos com o dever intrínseco de participar na sociedade, quer seja através de mecanismos democráticos, políticos, quer seja através de mecanismos de participação comunitária e de cidadania. Por exemplo, em 2020, e tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o tema do Dia Internacional da Juventude foi o envolvimento jovem para a ação global, que realçou mais uma vez a importância de envolver os jovens a todos os níveis da sociedade em iniciativas pertinentes para atenuar os atuais desafios que todos vivemos, ainda mais com esta questão da crise pandémica. Apesar de algum afastamento e ceticismo, diríamos nós, dos mais jovens em relação, por exemplo, à participação política partidária, o mesmo não acontece na nossa realidade no que diz respeito à participação associativa e de voluntariado. Assim, associações, organizações, iniciativas de voluntariado têm aqui um papel fundamental na promoção da educação e participação significativa na vida cívica e democrática, mas também desenvolver um trabalho com a juventude e estas oportunidades de educação não formal para o envolvimento nas comunidades. Neste sentido, lançámos o desafio a 3 fantásticos convidados para virem partilhar connosco ideias, reflexões, experiências sobre esta construção da participação e cidadania mais jovem nas comunidades. Luís Coelho, chefe regional de Coimbra do Corpo Nacional de Escutas, Marta Neves, representante da Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa, delegação do Conselho da Melhada, e Maria Manuel Figueiredo, estudante do ensino secundário e uma ativista nos seus valores. Antes de passar a palavra ao Luís Coelho, deixo-vos só aqui a nota que podem ir escrevendo comentários, perguntas, se assim forem surgindo no chat, no bate-papo, e que no final haverá espaço para todos podermos participar, partilhar experiências, ideias, comentários. A participação de todos também é importante. Assim, sem me alongar mais, passo a palavra, então, Luís Coelho, por favor, e muito obrigada aos meus fantásticos convidados, meus, não, nossos todos, de hoje. Deixo um especial agradecimento. Olá, boa tarde, desculpem lá. Antes de mais nada, obrigado Goretti, pelo convite. Obviamente que nós, enquanto Corpo Nacional de Escutas e enquanto escutismo no geral, tentamos sempre de alguma forma fazer este tipo de divulgações, e até porque eu costumo dizer que quando o jovem ou a criança vem para os escuteiros é precisamente para errar, porque só errando é que nós conseguimos, no fundo, aprender, e é aqui também que eles têm a oportunidade de fazer e de fazer ver a sua voz, fazer ouvir a sua voz,
E portanto, quero desde já agradecer esta oportunidade. Quando me desafiaram para fazer aqui esta apresentação, no fundo perceber como é que nós, enquanto associação, damos voz às crianças e jovens, isto às vezes ficamos muito compenetrados, nós adultos, na nossa tarefa de fazer as atividades e deixamos, se calhar, um bocadinho de pensar nestes pormenores que, se calhar, são muito importantes e que efetivamente faz ver o que é verdadeiramente o escotismo. E, portanto, obrigado por esta oportunidade e espero, de alguma forma, cumprir aquilo que nós nos propusemos, no fundo, a falar. Eu, normalmente, nas minhas apresentações, uso sempre alguns pequenos vídeos para podermos, de alguma forma, que é muito mais fácil nós percebermos a mensagem e falando um bocadinho naquilo que é a voz dos jovens no escotismo. E se existisse um espaço aquilo onde que eu vos peço ser o que por apresentar um bocadinho o que é o escotismo. Aprendias a voar e a ir ao fundo do mar. A caminhar ao teu ritmo e conquistar 1 milhão de amigos. A conhecer o mundo e o mais profundo de ti. A sorrir, a viver, a sonhar. Escotismo, a aventura de ser feliz. Escotismo, és tu. Ok, pegando aqui um bocadinho no mote, no último mote, o escotismo és tu, isto começa logo por dizer-nos que quando nós falamos de escotismo, falamos e centramos muito naquilo que é o jovem. Portanto, no fundo, ele é que faz o seu ritmo, ele é que faz o seu progresso e ele é que toma as suas decisões. E obviamente que isto, quando nós falamos do escotismo, temos que perceber que dimensão é que isto é. E em termos de dimensão é só para perceberem que o escotismo, no fundo, faz parte, é a maior associação de jovens no mundo, está presente em termos de todos os continentes e tem como missão e visão, no fundo, esta questão da educação não formal. Portanto, aquilo que eu vos agora desafio é ver este pequena informação de que we believe in preparing young people with skills for life, creating better futures. Together, we'll build on the successes of the past 4 years and help more young people gain the skills they need to succeed, supported by amazing leaders, delivering an inspiring programme. We will continue to grow, be more inclusive, and shaped by young people, making a bigger impact in our communities. We've listened to you, and we will provide new tools to improve and simplify the programme's delivery. Better training and support to recruit more leaders, and new opportunities to make Scouting more visible, trusted and relevant than ever before. Be part of making our movement bigger, stronger and more impactful by delivering skills for life. Ok, Skills for Life, no fundo vai um bocadinho de acordo com aquilo que é a nossa missão. A nossa missão basicamente é educar os jovens de uma forma não formal e prepará-los no fundo para a sociedade. Ora, como é que nós eventualmente conseguimos preparar os jovens para a sociedade? Obviamente que eles têm que perceber desde pequeninos que eles têm poder de decisão. E aqui no escotismo a ideia é que eles têm mesmo o poder de decisão e eles é que definem se querem ou não querem, se a sua patrulha ou se o seu bando quer ou não quer ir para aquele lado. Portanto, isto basicamente a nossa missão passa muito para contribuir para a educação dos nossos jovens através deste sistema de valores, e este sistema de valores é importante porque eles no fundo vão ter que se comprometer a fazer aquilo daquela forma
E para quê? Para, no fundo, construir um mundo melhor. É aqui que o escotismo gira, é à volta desta missão, e obviamente que nós tentamos de alguma forma que isto seja na prática aplicado. A visão foi, no fundo, definida em 2014 e basicamente não é mais do que preparar cidadãos ativos e, no fundo, para o mundo, sempre tendo por base este sistema de valores comuns. E este sistema de valores comuns, no fundo, é feito muito ao ritmo de cada um. Eu costumo dizer que se um lobito são os mais pequeninos, chegam aos escoteiros a não saber atar os atacadores, eles é que vão definir ou não se querem aprender a atar os atacadores nos próximos 3 meses. Mas obviamente que se vier outro lobito da mesma idade, que possa no fundo também, já sabe atar os atacadores, portanto ele tem 3 meses para fazer outra coisa completamente diferente. Portanto isto é muito baseado no seu ritmo. Dentro do escotismo, nós temos aqui basicamente várias associações, aquela que eu faço parte é o Corpo Nacional de Escuta, que basicamente tem um determinado programa educativo e, portanto, um método que eu depois mais à frente vamos abordar mais implicitamente, desculpem, com base sempre nestes princípios do método. O CNE também, no fundo, assenta nesta base que é a educação não formal, portanto isto não está padronizado para dos 6 ao 8 tem que ser 6 aos 10 tem que ser feito desta forma, não, isto é ao ritmo de cada um dos jovens. E também o facto de estarmos inseridos no movimento da Igreja Católica faz com que todas estas dinâmicas tenham que ser com base, todos os nossos jogos escotistas tenham que ser com base sempre numa formação humana e cristã dos nossos escoteiros. Isto falando especificamente do CNE, em Portugal existem mais outras associações escotistas, nomeadamente a Associação de Escoteiros de Portugal e as Guias de Portugal, que não têm na base essa assunção de Igreja Católica. E, portanto, já vimos o que é o escotismo, como é que se faz escotismo. Agora sim, vamos no fundo, como é que nós potenciamos então a participação ativa destas crianças, jovens do escotismo. Basicamente, isto surgiu muito na nossa política de envolvimento jovem, e é aquilo que eu também vos vou demonstrar aqui neste pequeno vídeo, mas depois vamos tentar escalpelizar em pormenor esta política que no fundo demonstra aquilo que é dar voz aos nossos jovens. In 2014, the World Scout Conference held in Slovenia had adopted the current World Scout Youth Involvement Policy, which provides directions within the Scout movement on how to strengthen and ensure youth involvement at all levels. And now, we would like to take you on a quick journey through it. The basic principle that this policy is based on states that Scouting is a movement of young people supported by adults. It is not a movement for young people managed by adults only. Thus, Scouting offers the potential for a learning community of young people and adults working together in a partnership of enthusiasm and experience. This basic principle is a life concept for youth involvement in Scouting. Before explaining more, we should know what we mean by youth involvement. It is the process of enabling young people to actively share responsibilities with adults that affect their lives and the lives of others in their communities. The policy also includes more definitions that help you understand the big picture. But why youth involvement? Simply because young people think outside of the box. Youth have the right to be represented. The collaboration between young people and adults can develop relevant skills and positive attitudes. It fosters responsibility and sustainability with communities and institutions. And above all, it is part of the Scout method. And now, how to involve young people? The policy identified the ways at 3 levels. The unit level, where the grassroots education in the Scout unit by the Scout method starts through the team system and leadership experience. The institutional level, where involving young people in decision-making processes happens within all structures at local, national, regional, and world level within the Scout movement.
The community level, where young people effectively contribute to resolving the challenges facing their communities as active citizens creating a positive change. Finally, the policy gives examples of what kind of challenges youth involvement faces, such as mismanagement, inappropriate tools, lack of training, etc. And it provides, in its annexes, some institutional information and scientific theories that help with understanding more about the concept of youth involvement. This was just a summary of the key points to inspire you to read it. If you want to learn more about the history, the concepts, the time frame, how to implement, and much more, please visit www.scout.org/youth-involvement. Ok, esta nossa política que demonstra um bocadinho aquilo que nós entendemos como sendo o envolvimento jovem, no fundo dar-nos estas tais orientações, como é que nós podemos aplicar isto. Nós no CNE tentamos de alguma forma que isto seja aplicado através daquilo que nós chamamos o nosso método projeto, já vamos falar um bocadinho o que é isto. Mas descalculizando agora aqui um bocadinho este vídeo, porque eu acho que é muito instrutivo daquilo que efetivamente é o envolvimento jovem, e começando no princípio básico. O princípio básico não é mais do que perceber que o escotismo não é um movimento de adultos, portanto isto é um movimento jovem que é suportado por adultos, não é gerido por adultos, até porque nós nas nossas estruturas nacionais, regionais, temos sempre os jovens como parte ativa e como fazendo parte do poder de decisão da própria associação. E para além disso, o nosso movimento, e pegando aqui numa das maravilhas do nosso método, que é a relação educativa, esta relação entre o jovem e o adulto está sempre presente, quer seja um lobito de 6 anos, quer seja um caminheiro de 22. E, portanto, esta relação com o jovem está sempre presente. Porquê? Já acabámos por ver um bocadinho no nosso vídeo, porque os jovens têm o entusiasmo, os adultos têm a experiência e, portanto, nós só temos a tirar bons resultados desta parceria. Depois, perceber o que é o envolvimento jovem, e no fundo isto não é mais do que dar capacitação aos jovens de terem ferramentas e competências para que eles possam, no fundo, serem membros responsáveis da sociedade, e nós suportamos muito neste nosso círculo, que são as nossas 8 maravilhas do método, onde todo e qualquer escoteiro tem que se basear muito neste círculozinho para perceber se quer ou não quer ser um adulto responsável na sociedade no futuro. E, portanto, é com base neste nosso método que nós acabamos por seguir as nossas orientações, e eu já vou dizer quais são, mas basicamente nós, escalpelizando aqui este envolvimento jovem, conseguimos, no fundo, também enquadrar tudo isto nas nossas 8 maravilhas do método. Se calhar foi ao contrário. Primeiro foram política e depois é que foram o nosso método. Mas pronto, porque o envolvimento jovem também nós vimos no vídeo, porque eles pensam fora da caixa, porque eles têm o direito de ser representados, porque eles, no fundo, colaboram connosco adultos, porque eles acabam por receber algumas skills, algumas competências muito positivas e atitudes positivas. Por isso é muito importante nós, quando estamos a escolher os nossos adultos voluntários, ter que ter aqui alguma formação sobre isso. Para quê? Para que eles, no fundo, depois, sustentavelmente e no futuro, possam ser responsáveis e criarem comunidades aceitáveis e comunidades que sejam, no fundo, geradoras de outras pessoas com os mesmos sistemas de valores. E porquê também o envolvimento jovem? Primeiro porque também faz parte do nosso método, das nossas 8 maravilhas, que são estas, a lei e promessa, que no fundo é o tal sistema de valores que nós temos como base daquilo que é ser escoteiro. Temos a mística e a simbologia, que no fundo é dar aqui símbolos ao longo da vida do jovem, porque para um lobito é importante falar do Mowgli, falar do livro da selva, mas se formos para um jovem de 20 anos, falar do Mowgli do livro da selva não tem grande interesse, e portanto esta mística e simbologia, esta forma de dar símbolos, também faz parte de uma das nossas maravilhas. E depois é aquilo que eu comecei por fazer esta apresentação, é aqui que eles têm a oportunidade de errar, é aqui que eles têm a oportunidade de fazer mal, para perceberem que estão a fazer mal e que vão fazer bem, e portanto a nossa maravilha é aprender fazendo, só se consegue fazer esta educação não formal aprender fazendo, aonde na natureza, através do nosso sistema de patrulhas. Isto é muito importante também no envolvimento jovem. Porquê? Porque ao nível da unidade, neste caso da patrulha ou do bando, se um falhar, a patrulha vai ter problemas, e portanto eles é que vão escolher o cargo de cada um, eles é que vão definir qual é a função de cada um dentro da patrulha, e se um falha, toda a patrulha vai ter problemas, e portanto
é com base muito deste método que do sistema de patrulhas, não é desta maravilha que é importante nós colocarmos em prática. O sistema de progresso é, como eu já tinha dito anteriormente, isto é feito muito com base no ritmo de cada um. Ele é que decide se quer aprender a fazer aquilo, ele é que decide se quer aprender a fazer aquilo outro, como se costuma dizer, e portanto o sistema de progresso é muito ao ritmo de cada um dos nossos jovens. Obviamente que isto torna-se muito mais complicado na gestão do adulto, porque nós também temos que puxar por eles, e um adulto que tem 20 e tal escoteiros, tem 20 e tal escoteiros, tem que puxar por esses 20 e tal escoteiros de forma diferente, e portanto tem que os conhecer muito bem a todos os 20. A relação educativa, esta relação que existe com o adulto, e depois a oitava maravilha, que foi a última a inserir-se aqui no nosso círculo, que é o envolvimento na comunidade, que normalmente as pessoas têm muito o hábito de ver os escoteiros a ajudar as pessoas, a ajudar a fazer serviço, mas é mais do que isso, é envolver-se na comunidade, não é fazer serviço para a comunidade, é fazer serviço com a comunidade. Portanto, juntam-se todos, há sempre grandes serviços que acabam sempre por ser também grandes festas, e isto também acho que é importante. E, portanto, o envolvimento da comunidade é outra das nossas maravilhas, e quando estamos a falar de jovens caminheiros que já têm 18 anos, já têm direito a votar, e portanto eles têm que, no fundo, é também incentivar a que eles façam essa participação cívica. Como é que nós podemos envolver os jovens? Segundo o vídeo, naquelas 3 níveis, o nível da unidade, que já vimos que é o sistema de patrulhas, é aqui a base. Se um destes está a falhar, o resto da patrulha vai falhar. É também ao nível institucional, como eu já vos disse, nós temos os nossos jovens, fazem parte das estruturas de decisão do próprio CNE, e portanto isto tem muito a ver com a lei promessa, com o nosso sistema de valores. Eles se comprometem com aquilo, têm que fazer cumprir, e também ao nível da comunidade, porque todas as nossas tarefas e as nossas dinâmicas têm que envolver sempre a comunidade. Portanto, estão a ver que toda a política de envolvimento jovem está muito assente também no método projeto, ou se calhar, como vos disse, vice-versa. Mas também temos desafios e algumas dificuldades, e eu não vou aqui muito alongar, mas temos limitação até às vezes entre os níveis. O que é que isto quer dizer? Às vezes, por exemplo, ao nível nacional, só muito recentemente é que nós permitimos, entre aspas, que o jovem tivesse poder de decisão, portanto só foi uma coisa muito, muito recente. Depois também há a falta de treino e a falta de recursos que muitos dos jovens têm, muitas organizações não têm, má gestão que também vai aparecendo, modelos e ferramentas inadequadas, e portanto que acabam por, de alguma forma, dificultar o envolvimento dos nossos jovens, a falta de dinheiro, falta de tempo, porque isto obriga a que haja muito tempo, no fundo, despendido para isto, e os nossos jovens muitas vezes têm muitas atividades extracurriculares e extraescolares que acabam por impedir que eles tomem parte ativa na própria associação. Falta de informação também, muitas das vezes os nossos jovens não têm conhecimento, e nós, enquanto adultos, também não soubemos dar essa informação. E também o facto de estarmos, às vezes, muitos adultos acabam por entrar, depois passados uns tempos têm que sair, depois têm que voltar a entrar. Portanto, isto faz com que dificulte de alguma forma, porque nós temos que conhecer muito bem o jovem. E aqui, para acabar, era só para vos dar uma ideia de uma das tarefas feitas na comunidade e com a comunidade, que foi feito exatamente no sábado, em que um grupo de 50 dos nossos caminheiros tiveram a fazer vários serviços com a comunidade no Conselho da Lausanne, e portanto para ver que nós é possível fazer com segurança. Eles quiseram mostrar mais do que fazer, foi fazer com segurança, e pronto, e quiseram mostrar, e isto foi só um exemplo porque só há pouco tempo é que acabámos por abrir portas, entre aspas, e eles quiseram mostrar serviço, e os nossos jovens estão a tomar as rédeas, e acho que ainda bem que conseguem tomar decisões e conseguem fazer alguma coisa. E, portanto, a nossa intenção aqui, enquanto equipa regional, é que cada jovem, no fundo, tenha caminho, que eles sejam, no fundo, que possam se desenvolver integralmente, que gerem um impacto positivo, que isto faz parte da nossa missão enquanto escotismo, e, no fundo, criar um mundo melhor. E este é o nosso mote desta equipa, que é tornar que o escotismo seja uma energia que nos atraia, e, portanto... E a ideia é que, efetivamente, eles percebam que é aqui que podem ser felizes, e que vão, de certeza, ser cidadãos responsáveis depois no futuro. Portanto, eu penso que ultrapassei o tempo, mas desculpa, agora está feito, ok? Vou só assim despartilhar, desculpa.
Não há problema nenhum. Ok. Está ótimo, foi uma partilha muito, muito interessante, uma visão muito importante também do que é este trabalho a nível do escotismo, porque é inegável, não é? Eu nunca estive ligada ao escotismo, mas não posso deixar de negar que desde criança que sempre tive esta visão desta importância do impacto, aqui na minha perspectiva, não é, na comunidade local, mas também neste impacto a nível nacional e internacional e nesta educação não formal para os jovens. É um trabalho magnífico e, portanto, é sempre um prazer poder partilhar estas experiências e muito obrigada pela partilha também hoje. Sim, passava se calhar então agora a palavra a Marta Neves, representante da Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa da Delegação do Conselho da Milhada. E deixo aqui abrir a conversa. Sim, obrigada, Goretti. Obrigada mais uma vez pelo convite. Olá a todos os intervenientes e também a todos que estão neste momento a ouvir-nos. Vou então começar por partilhar a minha tela. E então, posso começar por também dizer que sou voluntária desde 2012. Na altura ainda não havia a vertente da Juventude Cruz Vermelha. Eu iniciei, portanto, na parte do socorrismo, porque pretendia fazer também um curso de primeiros socorros. Sou farmacêutica e aqui continuo, pronto, desde esse ano. Neste caso, no que toca à Cruz Vermelha Nacional, podemos começar primeiro também por a Internacional, a 26 de outubro de 1863 foi idealizada. O fundador principal foi Henri Dunant, a sede é em Genebra, e a missão inicial seria mesmo a assistência humanitária a pessoas afetadas por conflitos e que estivessem, portanto, perante situações de violência armada e, neste caso, todas as vítimas precisavam de alguma assistência. A Cruz Vermelha, entretanto, passa a ter também outro nome, que é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. É importante devido, neste caso, aos países árabes que não reconhecem a cruz, portanto, têm o Crescente Vermelho. Os 7 princípios fundamentais de base de toda a instituição foram proclamados em Viena em 1965 e são a humanidade, a imparcialidade, a neutralidade, a independência, o voluntariado, a unidade e a universalidade. Todos eles são bastante importantes. Realço aqui o caso do voluntariado, que é a base também um bocadinho deste tema. Todos os outros se completam entre si e têm que ser em todos os momentos, quer seja no que toca à Cruz Vermelha, quer seja à Juventude Cruz Vermelha, têm que estar sempre a ser tidos em conta. A Cruz Vermelha Portuguesa, neste momento, tem por volta de 11 mil voluntários. Ao ser voluntária da Cruz Vermelha, entramos num movimento mundial de cerca de 80 milhões de voluntários. O voluntário é, então, aquele que de forma consciente, solidária e desinteressada presta apoio à instituição. No caso da delegação do Conselho da Milhada, ela começou então em 12 de abril de 1979 o seu trabalho. Neste caso, estão aqui algumas das atividades e algumas dos eventos que já fizemos, e começava então por alguns dos eventos que fazemos apoio na parte do socorrismo, como por exemplo o Carnaval Luso-Brasileiro da Milhada, eventos que decorrem na Mata Nacional do Bussaco, eventos com crianças, eventos também como feiras gastronómicas ou mesmo próprio festame. E também temos feito apoio a eventos fora do nosso concelho a convite de outras delegações, como o caso de Viseu e também de Águeda. Eventos também desportivos, várias modalidades. Temos também modalidades que implicam, portanto, paraplégicos, por exemplo. Neste caso também caminhadas solidárias, caminhadas como o caso de trails, a patinagem artística, o futebol, ciclismo, etc. Nesta fase então de pandemia também já reiniciámos o nosso trabalho e temos feito apoio a eventos desportivos, entre outros também que já começamos.
Um dos trabalhos que é mais gratificante, tanto para mim como para grande parte dos voluntários que gostam da parte, portanto, de apoio, neste caso aos peregrinos, temos tido todos os anos, exceto desde o ano passado que não foi possível devido à pandemia, temos tido, portanto, uma tenda onde fazemos o apoio aos peregrinos, apoio tanto físico como psicológico. No caso também do apoio psicológico, temos sempre o apoio da APP-ACDM, do Centro Santa Amaro, que fica em Casalcomba, que tem sempre uma palavra para todos os peregrinos e para nós também. Entretanto, neste caso, já fizemos 3 caminhadas em que nós organizámos toda a logística da caminhada e acompanhámos por volta de 20 peregrinos até Fátima, onde fazemos também todo o apoio, alojamento, tratamos de tudo. Desde o ano passado que não é possível, vamos ver se assim que for possível podemos outra vez retomar. Em relação a outro tipo de atividades, também temos os rastreios de glicemia e tensão arterial, que decorrem em feiras, em eventos que nós próprios organizamos, e mesmo até outros convites que nos sejam feitos, nós podemos sempre estar presentes. Também campanhas, como é o caso da que realizámos no Dia dos Namorados, 2019, em que tentámos que todos os jovens, em especial, mas também todas as pessoas, tivessem a noção, portanto, do que é necessário fazer para dizer basta no caso de violência doméstica ou no namoro. Temos também a presença na FESTAM, neste caso também com um expositor, onde apresentamos algumas das nossas valências. Também outro tipo de feiras e de eventos de outras associações, como o caso da Living Place, também temos estado presentes e continuamos também sempre dispostos e prontos a atuar em situações de catástrofe. Neste caso, felizmente o nosso concelho ainda não teve situações muito gravosas, desde 2017 que não temos. No entanto, em 2017 tivemos um incêndio bastante complicado em Barcoço, onde estivemos a ajudar, neste caso a dar apoio aos bombeiros e à população no que fosse necessário. No caso da formação, nós damos formação, portanto, tanto internamente como para pessoas que pretendam fazer formação connosco. A Escola de Socorrismo tem uma série de cursos. O que normalmente temos tido mais pedidos é o curso europeu de primeiros socorros, que entretanto também vamos abrir. Tudo teve parado até agora. Este curso permite que a pessoa tenha as noções de primeiros socorros, assim como o suporte básico de vida com o desfibrilador automático externo. No que toca à área social, a delegação ajuda pessoas na área da ação. Através do trabalho voluntário de uma assistente social e de uma psicóloga, são apoiadas famílias carenciadas que recebem, sobretudo, apoio alimentar, psicológico e social. Temos também aluguer de material ortopédico. No caso também de termos excedente de alimentos, na nossa despensa também os facultamos a outras associações, instituições e até mesmo fora do concelho, como é o caso de Acreditar, em que no dia 1, Dia da Criança, fazemos um donativo. Então, em relação à juventude propriamente dita, no caso da Juventude Cruz Vermelha, ela tem as idades compreendidas entre os 5 e os 35 anos. Na Juventude Cruz Vermelha encontra-se um espaço aberto à energia, às ideias e à vontade de fazer mais de cada jovem. Criança, jovem, jovem adulto. A promoção e educação para a saúde, a intervenção para a inclusão social, a educação ambiental e a educação humanitária. Estes são alguns dos pontos que, especialmente na juventude da delegação do Concelho da Milhada, nós temos abordado e temos estado presentes. No caso, por exemplo, agora da altura do verão, costumamos participar no projeto O Meu Sol, Vive Mais o Verão, em que indicamos às crianças os cuidados a ter no que toca à proteção solar e estamos presentes em vários eventos, desde o Dia da Criança, desde o Catrapim, que é um evento na Mata Nacional do Bussaco, entre outros locais, Jardim do Luz, onde hajam outras atividades, onde nós também podemos ter este contacto com as crianças e explicar-lhes um bocadinho do que é necessário saberem sobre o sol e os cuidados a ter.
No que toca a outras atividades, entretanto, temos a nossa mascote, que é o Super Cruz, que acaba por estar presente nas atividades também para que as crianças tenham alguma vontade de vir ter connosco, assim como temos uma ambulância, inicialmente de cartão, e que posteriormente foi construída em madeira para que as crianças possam realmente entrar nela e tiram fotos. Associado a isso, vamos fazendo alguma formação de primeiro socorro, pequenas coisas que as crianças devem saber no caso de terem alguma dificuldade em informar o adulto da situação, e pelo menos possam atuar em pequenas situações, um pequeno corte, entre outras. Vamos dando estas noções para que elas também não tenham medo do cuidado a ter no que toca a uma ferida e outras situações que lhes possam ocorrer. Também temos feito apoio ao Carnaval da Criança, na Mielhada, neste caso a orientar os vários grupos de escolas e de ATL que estão a participar. No que toca também às recolhas de alimentos que são realizadas em conjunto com a área social, a juventude também tem estado presente. As próprias feiras, neste caso a própria Festam, em que também temos tido a oportunidade de ter um expositor e fazer algum tipo de atividades com as crianças. O Catrapim, como falei, na Mata Nacional do Bussaco, com pequenas atividades e especialmente focadas no primeiro socorro e então no projeto O Meu Sol. E na altura da pandemia, como não nos foi possível estar tão presentes, neste caso fisicamente, tentámos sempre ter tentámos sempre que, em termos online, as pessoas pudessem continuar a ter acesso ao nosso trabalho. Neste caso, por exemplo, uma das campanhas que lançámos foi no Dia Mundial da Criança de 2020, em que todas as crianças eram convidadas a colocar um balão à janela, sempre também com o apontamento que teriam no dia seguinte retirar o balão. O balão ficaria preso, pendurado, e assim íamos colorir o país. Tivemos bastante adesão, recebemos as imagens daquilo que as crianças colocaram. Um dos parceiros com o qual nós temos anos e anos já de história é a APPA-CDM, o Centro Social, neste caso, que está então em Casalcomba. Temos o primeiro encontro da amizade, foi então entre a Juventude Cruz Vermelha e esta instituição. Foi muito divertido, tivemos jogos, eles organizaram os jogos e nós o restante, e participámos, e cada um ficou com uma tela de uma árvore que foi pintada por ambas as partes. Eles também estão, como eu disse, sempre presentes no apoio aos peregrinos, e também nós, no próprio evento que eles têm, também estamos presentes em termos de socorrismo, realização de massagens. No que toca às nossas comemorações e à forma como premiamos todos os nossos voluntários, e quer seja voluntários diretamente, que façam trabalho direto connosco, assim como temos voluntários, neste caso, que no Conselho, noutras áreas, temos sempre hipótese de premiar através do prémio Joaquim Andrade Ser Mais, e os outros restantes prémios, no caso do Henri Dunant, é a pessoa há mais tempo connosco a fazer voluntariado. O parceiro mais, o primeiro prémio foi atribuído então à APPA-CDM, é definido pela direção. O voluntário mais é entre voluntários. Portanto, a nossa última gala foi a terceira, que decorreu então em 2019, no Cine Teatro Messias. Para nós é muito importante mostrar às pessoas realmente que valorizamos o trabalho dos nossos voluntários e de todas as pessoas que no Conselho fazem por manterem-se ativas nesta área. No que toca aos jovens, a maior parte dos nossos voluntários são, e como se viu, muitos dos trabalhos são sempre em conjunto com a parte mais velha. Portanto, a Juventude Cruz Vermelha vai até aos 35 anos, quem sai desta vertente acaba sempre por estar a trabalhar em conjunto, porque é sempre importante termos estas noções e darmos a entender às pessoas que realmente aos 35 anos não terminamos de fazer voluntariado, passamos para outra fase, mas a Cruz Vermelha permite realmente abranger todas as idades. Ser voluntário é então ser humano, e já
têm sido muitos dos voluntários apelidados de heróis sem capa. Seja um voluntário, quem doa tempo ganha o dia. Queria então agradecer pela atenção dispensada, agradecer mais uma vez à Caritas, na pessoa da Ana Goretti, por este convite, e agora então dava a palavra à Goretti. E a mim resta-me agradecer mais uma vez a excelente partilha. Este é mais um exemplo, não é? Que depois tem esta repercussão, não é? A nível nacional e internacional, não é? Mas é importante ouvir este trabalho fantástico que é feito também nas comunidades locais, e a Cruz Vermelha, na delegação do Conselho da Malhada, tem feito um trabalho fantástico a nível local, também vai estendendo, não é, para outros concelhos, outras atividades. É uma equipa, claro, tenho que realçar toda a equipa, que é fantástica e da qual também tenho o prazer de poder fazer parte como voluntária, não é? Mas aqui realçar quando pensámos nessa questão do voluntariado, que também acho que é uma das áreas mais relevantes também na formação, desde crianças mais jovens, não é? Porque depois esta repercussão também na idade adulta, não é? Eu pensei logo na Marta por isso, porque apesar de, como disse, toda a equipa fantástica deste trabalho de equipa, a Marta é um grande exemplo, não é? De uma jovem que tem tido um papel fundamental e tem feito um trabalho fantástico nesta delegação, portanto, foi este logo a minha primeira pensamento, tínhamos que dar aqui voz e é um grande exemplo para outros jovens que queiram participar, que queiram estar envolvidos, portanto, aqui fica mais uma fantástica partilha. Bem, se calhar vamos seguir, conversa, e desta vez, agora com a mais jovem do grupo, não é? Mas não menos importante, e desta vez convidámos aqui a Maria Manuel Figueiredo, não estou a vê-la, ok, já estou a vê-la, para participar hoje neste webinar, porque a Maria é uma jovem, como disse, estudante do ensino secundário, ela depois também se vai apresentar um bocadinho melhor, ativista e tem aqui, faz parte de imensas associações, todas com caráter muito diferente, e a nível de participação também é um grande exemplo, e acho que as partilhas delas também podem servir para inspirar outros jovens e a pensar sobre esta importância da participação dos mais jovens nas comunidades locais. Portanto, Maria, se calhar começava por passar-te a palavra, já a dizer, se quiseres, para te apresentares, falares um bocadinho sobre ti. Ok, correto. Então, eu chamo Maria Manuel Figueiredo, tenho 17 anos, sou estudante do ensino secundário na Escola Secundária da Malhada, do curso de Ciências e Tecnologias, e desde ainda mais pequenina do que sou, estou envolvida em várias atividades. E vou agora começar a estruturar algumas delas para não me esquecer. Então, aos 4 anos de idade, comecei a praticar futsal e hóquei em patins, peço perdão. Aos 5 anos de idade, dos 5 até aos 10, pratiquei ténis. Dos 7 aos 10, conciliava com o ténis, praticava handball também. Dos 10 aos 15, futebol, e dos 15 até agora, aos 17, voltei a ingressar no hóquei em patins. E foram assim estas associações a nível desportivo que eu ingressei. Dos 10 aos 15 anos, participei num coro infantil-juvenil, promovido pela escola que eu frequentava na altura, que se relacionava principalmente a ajudar instituições como principalmente canis, gatis, suporte para apoio animal. Nós fazíamos concertos periodicamente, nos quais recolhíamos o dinheiro dos bilhetes que tínhamos das inscrições e levávamos a associações ou comprávamos algo que desse benefício às instituições e oferecíamos de bom grado.
desde 2010, ingressei numa associação criada pelo meu pai, juntamente com outros membros, que promove o bem-estar no geral, bem-estar físico, bem-estar psicológico, bem-estar social, no qual realizamos várias atividades, como as mais variadas atividades. Posso dar exemplo, por exemplo, quando vamos acampar, vamos sempre recolher lixo, porque em cada passeio em que passamos há sempre um bocadinho de lixo que pode ser recolhido do chão, ou até dar alento e felicidade àqueles que mais precisam em horas difíceis, ou até mesmo ir cantar uma cançãozinha aos senhores que estão nos lares, principalmente agora, que agora é mais difícil, mas talvez precisem um bocadinho mais de alento agora porque já não veem as suas famílias já há tanto tempo. E também promovemos algo como a Liga Portuguesa contra o Cancro, a recolha de bens para a luta contra a lepra, por exemplo, que são coisas mais trabalhosas, mas que bocadinho a bocadinho conseguimos chegar lá. E desde 2010 que estou nesta associação, e em 2016, penso que seja a última, inscrevi-me numa instituição de cultura, que se chama Filarmónica Pampilhosense, para fazer o que me faz feliz e conseguir fazer os outros também felizes, que é partilhar um bocado daquilo que eu gosto de fazer, que é a música, com os outros para lhe dar um bocadinho de felicidade. Falta-me uma, que é a minha inscrição na Associação de Estudantes da minha escola, da qual fui vice-presidente, peço desculpa, e a inscrição no Parlamento de Jovens com a ida à Assembleia para a aprovação das nossas propostas em Lisboa. E penso que esse foi um bocadinho do meu percurso até agora, até aos meus 17 anos. E como me foi proposto, vou agora especificar algumas das mais atividades e instituições com que nós participamos. Na instituição AJCL, que se chama Associação Jovens Cristãos de Luz, recolhemos alimentos em comunhão com outra associação, que se chama GASP, para doar às famílias mais necessitadas. Fazemos recolha de fundos monetários e de fundos alimentares também para mandar para diversas instituições que assim necessitem. Fazemos acampamentos anualmente para dar apoio psicológico, principalmente a todas as pessoas que o pedem, ou que mesmo não pedindo, é sempre bem-vindo. E nesse âmbito penso que está. Este trabalho todo requer também grandes desafios. O primeiro é a organização de tempo para isto tudo. Eu sou estudante do ensino secundário, quero ingressar na faculdade e às vezes ter tempo para conciliar estas atividades todas, principalmente eu sem carro, tenho de despender da gasolina da minha mãe, para conseguir chegar a todo lado e dar um bocadinho de apoio àqueles que mais precisam. Mas isto traz também das melhores sensações que eu já experienciei, que é o reconhecimento que as pessoas dão ao trabalho dos jovens. É difícil porque os jovens não têm muita credibilidade, então nós estamos a fazer um trabalho que normalmente era feito por adultos e foi entregue aos jovens, e é sempre difícil ter a credibilidade que um grupo de adultos teria. Então, quando recebemos o sorriso de alguém, ou até o choro de felicidade de alguém que não estava a contar que fôssemos cantar, por exemplo, uma simples canção, ou que fôssemos dar um saco de bens alimentares, acho que isso são mesmo as melhores recompensas que uma jovem ativista ou um jovem até pode receber, porque sabemos que tocamos no coração das outras pessoas e que a nossa missão, pelo menos naquele dia, está cumprida. E foi
das melhores. Posso dar exemplos, por exemplo, ainda ontem movi-me, parei cantar, parei rezar o terço junto de uma povoação aqui pertinho e no fim chorei, fizeram-me chorar porque tinha não sei quantas pessoas à minha volta a chorar porque não, só queriam um bocadinho de companhia para ter alguém para rezar o terço com elas. Então acho que a sensibilidade das pessoas e é o que mais me toca, e entre outras coisas. Ser voluntária nestas coisas todas, para além de despender tempo, e tempo é dinheiro, tornou-me uma pessoa melhor, tornou-me uma pessoa mais sensível, mais matura. Às vezes eu levava assim com uma rajada de coisas que uma criança não era suposto ter a percepção de que aquilo existia, mas tornou-me uma pessoa diferente, e ser diferente nunca foi mal. E É ótimo. Lá está, eu acho ótimo. E Sim, eu ia dizer isso, Maria, somos todos diferentes, não é? E ainda bem que assim é, a diversidade é característica do ser humano, não é? Mas somos todos importantes. Isso também é um bocadinho o trabalho que andamos a construir aqui enquanto projeto. Mas percebemos, não é, pelo teu testemunho fantástico, aliás, muitos parabéns por todo este percurso, não é? Que participas em várias associações, não é? Desportivas, culturais, religiosas, portanto, também, de certa forma, políticas, não é? Esta questão do Parlamento dos Jovens, que é uma iniciativa muito interessante que as escolas, que é promovida, não é, pela Assembleia da República, e depois as escolas podem aderir. Portanto, é assim aqui um bolo, um bocadinho de tudo, não é? Tu já falaste aqui deste impacto em ti, não é? Também impacto nos outros, acabaste de partilhar isso, não é? Se tivesses que destacar assim porque é importante os jovens participarem, não é? Da tua experiência, os outros que te estão a ouvir hoje, não é? Porque é importante os jovens participarem e ter esta voz ativa, poderem participar, não é só dar também opinião, claro que sim, mas também terem o direito a construir, a participar ativamente. Porque é que achas, na tua perspectiva, vai? Porque os jovens vão ser os futuros adultos deste país. E o país é regido por adultos. E se nós, principalmente, nos devemos queixar que isto está mal, isto ou aquilo está mal, somos nós que vamos ter que agir para melhorar isso. Então, não é os adultos já fizeram a sua parte e fizeram bem, mas os jovens principalmente é que têm que se mover porque serão os futuros adultos. E se queixarem que uma coisa está mal, são os jovens que vão ter que fazer por corrigir isso para uma situação melhor. Boa. Assim, se calhar, para terminar esta parte, não sei se depois também podes dizer mais alguma coisa, se assim o entenderes. Eu terminava a perguntar-te, fala-nos assim de um desejo que tu tens para o futuro. Um desejo que haja mais pessoas que ingressem no mundo do voluntariado, porque é algo extraordinariamente gratificante, dispendioso, mas é muito mais gratificante do que dispendioso, porque vamos fazendo amigos, vamos fazendo novos grupos de amigos e é o amor e a sabedoria é a base para um mundo melhor. E acho que se cada um for para o seu lado e se nos juntarmos todos, principalmente no voluntariado, que foi onde eu fiz os meus melhores amigos, vamos ter um mundo melhor. Okay, boa. Excelente desejo, não é? Acho que todos nos partilhamos um bocadinho dele. E portanto, olha, Maria, muito obrigada por ter estado também hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas tuas partilhas e experiências. Acho que também é sempre bom conhecer outras experiências, conhecer outras pessoas, outras perspectivas, e hoje quisemos deixar estas três
que são muito importantes. E agora deixava então, abrir aqui o espaço para questões que queiram colocar, comentários, partilhas. Temos aqui alguns minutos para podermos então agora todos interagir. Boa tarde, eu tinha uma questão. Sim. Não sei se me conseguem ouvir. Ok. Primeiro quero agradecer a todos os oradores presentes pelo feedback e pelas coisas que partilharam. Eu também faço parte de uma associação que é a Filarmónica Campolisense, e tinha uma questão para o painel inteiro, que era: qual é a vossa opinião sobre a tendência de massa jovem a participar nas associações? Ou seja, se vocês sentem que ao longo do tempo há mais ou menos jovens a ser mais ativos nas vossas associações e nas que rodeiam. É essa a minha questão. Boa, obrigado, Luís, pela excelente questão, não é? Também é importante percebermos isto, não é? Que é um fundo da realidade. Passava, se calhar, a palavra pode ser à Marta, agora vai indiferenciar, e depois passaremos ao Luís. Exatamente. Então é assim, eu posso se calhar fazer aqui um bocadinho o antes e o durante a pandemia, porque ainda não podemos dizer após, não é? Neste caso, o antes da pandemia já se via alguma dificuldade em conseguir chegar aos mais jovens. Eu acho que no que toca à Cruz Vermelha, pelo menos, eles procuram-nos muito por uma questão também de formação. E depois acabam por ficar, muitos deles. Outros não, porque a sua parte profissional ou porque é longe daqui, que entretanto acabam por ter emprego, então acabamos por perder esses voluntários. Mas o tempo que estão connosco contribuem e isso é excelente. Agora estamos a viver uma nova fase, depois, portanto, neste caso, durante a pandemia. Tentar manter os jovens interessados não é muito fácil. Agora, esta fase vai exigir bastante de nós vamos ter que mostrar que estamos aqui, e uma das coisas que eu tenho tentado abordar é, como farmacêutica também na zona, acabo por ter desabafos de pais, e neste caso mais mães, de jovens, de crianças e adolescentes em especial, que realmente estão a viver esta situação de uma forma muito complicada e necessitam de nós, de todas as associações. Quem diz a Cruz Vermelha, diz o Escotismo, diz a Filarmónica, todas elas são muito importantes, porque eles necessitam ter o seu tempo livre também, bem ocupado e devidamente, e depois isto também vai do gosto de cada um, e muitos deles, como é o caso da Maria, também estão em várias vertentes. Agora é assim, cabe a nós reinventarmos-nos e temos que chegar a eles, porque eles já, por vezes, nem sabem que nós existimos. Pronto, e o que eu tenho dito a estas mães, por exemplo, é: nós existimos, estamos aqui, assim que pretenderem, venham ter connosco. E nós arranjamos, portanto, temos uma série de vertentes que conseguimos, portanto, chegar àquilo que cada um gosta. E como disse o professor Luís Coelho, cada um vai ter a sua orientação. Pronto, e nós estamos cá para ajudar. Obrigada, Marta. Sim. Posso? Obrigado, Luís, pela pergunta. É um bocadinho como diz a Marta. Há aqui uma situação em que eu, por exemplo, quando assumi aqui os destinos da região, nós tínhamos qualquer coisa como 4.000 e qualquer coisa associados, ou seja, no fundo tínhamos 3.500, 3.600 jovens para 400 ou 500 jovens adultos. Neste momento, e após pandemia, temos 3.000, portanto houve uma redução imensa de jovens. Obviamente que isto antes da pandemia não estava, já não tinha um índice de crescimento, aliás tinha um índice de crescimento ainda que ligeiro, mas isto eu também acabei por referir um bocadinho na apresentação, e a Marta também acaba por dizer um bocadinho sobre isso. Há muitas atividades. E havendo muitas atividades, normalmente quando há muitas atividades, eles vão escolher aquelas que os satisfazem mais e que os divertem mais. E pronto, e acabamos por estas associações que acabam por até incentivar este tipo de educação não formal, de serviço, não é tão apelativo quanto ir jogar à bola ou ir fazer um campeonato de qualquer coisa, e portanto
é muito mais complicado para nós, mas é como diz a Marta, é mostrar às pessoas que estamos cá, que estamos a fazer este nosso trabalho e pronto, esperar que eles, mais dia menos dia, eles possam de alguma forma aparecer, porque eu acho que um principal eu acho que é o número de atividades e, portanto, acaba por haver depois muita dificuldade em conciliar horários. Nós bem tentamos, por exemplo, ver aqui os nossos agrupamentos tentam conciliar com a catequese, com as atividades muito mais ligadas à igreja e muita gente sabe que é muito complicado, porque do outro lado também temos catequistas que são voluntários e, portanto, não é fácil estarmos a conciliar isto tudo. Mas vamos fazendo o nosso esforço, porque é o que nós podemos fazer. Agora, fazer escotismo neste tempo de pandemia foi muito complicado, porque eu referi que uma das maravilhas era a vida na natureza, e é o sistema de patrulhas. Portanto, só falando destas duas maravilhas, que a pandemia fez com que cortasse logo isto tudo. Pronto, foi muito complicado nós mantermos as nossas patrulhas via Zoom e quando queremos que virássemos para a natureza era impossível porque não podíamos sair de casa e pronto, e ainda assim a nível nacional conseguimos fazer o primeiro acantonato, ou seja, o primeiro acantonamento em casa de cada um, em que todos estivemos a montar a nossa tenda, o nosso abrigo, as nossas colchas, como fazíamos quando éramos miúdos, e estivemos todos a dormir na sala, com o Zoom ligado, é o possível. Agora, a pandemia não ajudou, mas como a Marta diz, é manter-nos por cá, fazermos o nosso possível. Eu fui escoteiro dos 7 aos 22, exatamente, depois saí e agora regressei, quando vim trazer o filho mais velho, regressei, e portanto, agora, há alguns anos. Isto mudou tudo, mas nunca deixou de existir. E, portanto, a gente vem. Umas vezes estamos lá por cima, outras vezes estamos cá por baixo. Eu acho que é fazermos o nosso melhor, fazermos o nosso possível e depois, se Deus quiser, logo vamos ver o que é que a coisa vai dar. Obrigado. Mais questões que queiram colocar, partilhas, comentários? Traumas também. Temos aqui uma pergunta para a Maria, pode ser no chat, sim, eu depois faço. Maria, a pergunta esta é para ti. Como tem sido a experiência na no Parlamento dos Jovens? Como é que foi esta experiência de participar nesta iniciativa? Não te estamos... ok. Então, esta iniciativa partiu por intermédios na minha escola, em que me foi feita a proposta foi-me dado um tema e nós tínhamos que fazer uma espécie de um debate com argumentos e possíveis contra-argumentos e objeções para que os nossos argumentos, para que as nossas propostas fossem elevadas à Assembleia em Lisboa. Isto é algo que se realiza anualmente, todos os anos há um novo tema. O tema foi no ano letivo 2019-2020 foi a violência no namoro e as possíveis coimas para os praticantes desta, que vinha descobrir nesse estudo que infelizmente são muito mais do que aquilo que o desejado, nem devia ser desejado, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Tive a oportunidade de trabalhar com vários professores que nem eram professores meus nas minhas disciplinas, porque eu sou da área de ciências. Consegui fazer uma viagem até ao Parlamento, que é um edifício magnífico, e consegui extrair um pouco de sabedoria de cada um dos meus colegas e dos meus professores, que me conseguiram transmitir o que é saber fazer um debate, o que é saber ter voz perante uma plateia. E foi uma experiência, mesmo que tenha sido unitária, de um ano só, é algo que me trouxe uma sapiência para um longo período de vida,
Espero ter respondido à pergunta. Sim, muito bem. É uma excelente iniciativa e uma oportunidade, exatamente, de ter esta experiência, não é, da participação democrática, e terem esta oportunidade de dar voz aos jovens sobre temas importantes, transversais a toda a sociedade, e neste caso a violência do namoro, não é, e a violência doméstica, que infelizmente continua a ser muito falado pelos piores motivos, não é? E portanto também é bom ouvir o que é que os jovens pensam sobre isto, que medidas é que podem ser implementadas e juntar aqui as ideias para construirmos, não é, um mundo melhor. Aqui tínhamos uma outra pergunta. Para os jovens presentes, quais os maiores obstáculos que identificam a uma participação ativa na sociedade, mesmo que não estejam envolvidos em associações ou organizações? Quais os obstáculos que identificam para a participação efetiva, não é, e ativa na sociedade? Esta é uma pergunta aberta para todos, portanto, quem quiser começar a responder. Eu penso que posso responder enquanto jovem que em algumas atividades que eu já tive a oportunidade de organizar, é mesmo o facto de ser um jovem a organizar. Porquê? Porque há sempre que Deixamos de ouvir a Maria, acho eu. Provavelmente problemas de ligação, não é? Deixamos de ouvir a Maria, vamos esperar que ela consiga voltar a entrar. Não sei se mais alguém quer fazer uma partilha sobre esta questão, é interessante. Aqui os maiores desafios, obstáculos a esta participação dos mais jovens. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é João Fernandes, sou voluntário da delegação da Cruz Vermelha da Mielhada. Eu, como jovem adulto, digamos, acho que neste tempo que nós estamos há vários obstáculos, um dos quais este meio que nós estamos a falar uns com os outros, ou seja, a internet é um veículo bastante útil para nós estarmos, por exemplo, a fazer este webinar. Contudo, tem várias distrações que levam a atenção dos nossos jovens para este meio. E o que eu tenho reparado ao longo dos anos é que essa separação entre a minha geração, que era uma geração mais da rua, e a geração mais tecnológica, distanciou-se muito. Ou seja, não há uma mistura saudável entre as duas coisas. Acho que há um excesso de tecnologia na geração depois da minha, ou das gerações depois da minha, agora um bocadinho esbatida, um bocadinho antes da pandemia. Infelizmente depois da pandemia voltou a alterar estes comportamentos, mas creio que não há um equilíbrio saudável entre as duas vertentes. E o que eu noto é que esses obstáculos são cada vez maiores, porque há bastantes estímulos a nível da internet. Televisão já não tanto, porque acho que agora as gerações também, devido à sua educação e à sua propensão a essas tecnologias, já não ligam muito a outros meios de comunicação, como a televisão, por exemplo. Rádio, então, é para esquecer. O veículo principal e primordial é a internet. E sendo assim, eu acho que é um obstáculo bastante grande. É um obstáculo que tanto, se calhar, os escoteiros, como a Cruz Vermelha, como outras instituições, têm que ir para esses meios também, e rapidamente. Rapidamente e também com algo chamativo, porque a concorrência é bastante, é muita, não é? Há várias plataformas de
distrações, temos a Netflix, temos o YouTube e por aí fora, portanto não vale a pena estar aqui a enumerar as várias plataformas que chamam a atenção desses jovens, e acho que tanto essas instituições têm que estar nessas redes, têm que ser apelativas e têm que chamar a atenção de todos os jovens, até porque um jovem que esteja muito ligado à tecnologia, quando experimenta o mundo real, ou seja, ou vai para um desporto, ou vai para uma atividade como a Cruz Vermelha, ou a Juventude da Cruz Vermelha, ou mesmo os escuteiros, dá-se conta de uma realidade que desconhece e que gosta. E depois começa a gostar ainda mais, porque depois está ali uma interação diferente, uma interação com outro ser humano, não com um computador ou com um smartphone ou whatever, mas está ali um contato com outra pessoa, e depois a parte daquilo que a Maria disse, e muito bem, o retorno de fazermos voluntariado a alguém e sabermos que do outro lado há um obrigado implícito, mas sem nada a ter, ou seja, não fazemos para ter nada, recebemos isso naturalmente. E esse recebimento de alguém é bastante bom, e depois os jovens começam a gostar dessa empatia, dessa mecânica e dessa energia, e depois é tudo um escalar de sentimentos que as pessoas têm, e os jovens, nomeadamente, nesta relação. Eu acho que é o grande obstáculo neste momento, é essas instituições estarem nesse meio, sendo apelativos e dando oportunidades a todos também para participar. Já vi que a Maria já voltou e, portanto, vou deixá-la falar novamente. Obrigada, João. Excelente partilha. A Diana respondia aqui no chat que concordava inteiramente, e acrescentou ainda o facto de que, por exemplo, nem todos têm o acesso a estes meios necessários para, por exemplo, participar através do computador, ou de ter internet, ter um telemóvel, portanto, também... E fez ainda aqui a referência também, que a Maria há pouco falou, na questão de precisar do carro para ir a algumas atividades, não é? Obviamente ainda não conduz, e portanto também tem que haver aqui uma disponibilidade dos pais, não é? Neste caso, porque não estamos a falar de atividades tão, por exemplo, destes jovens que não estão nas grandes cidades, não é? E que estão mais descentralizados nas pequenas comunidades, acaba por ser uma coisa que temos que pensar, é um obstáculo, é verdade, mas também, eventualmente, outros obstáculos, diz a Diana, como recursos financeiros das associações para dar resposta aos problemas identificados na comunidade, saber a quem reportar quando existem determinados problemas, espaço para se reunirem, etc. Aqui há alguns dos obstáculos que a Diana foi identificando. Muito obrigada. Posso, Gorete? Sim, só na sequência daquilo que o João estava a dizer, e porque também se torna torna-se difícil, porque ele também falou que aquilo que existia antigamente não era a mesma coisa de agora, e só para terem uma noção, e principalmente nos agrupamentos que são mais de cidade, mais urbanos, há a preocupação, e os nossos jovens têm a preocupação de dizer aos nossos dirigentes: nós não queremos as mensagens de jogos em papel, nós queremos isto em QR Code, portanto nem pode ser em CMS, tem que ser em QR Code, uma coisa, e portanto isto, para os jovens, para os adultos que estão a fazer este suporte, torna-se muito complicado fazer esta atualização. Será muito mais, nas zonas urbanas, muito mais fácil, porque, como disse também a Diana, não há tanto acesso a algumas coisas, mas o mais engraçado de tudo é que são estes jovens que exigem determinadas tecnologias e determinadas situações, que depois, quando vão para um acampamento, que normalmente o local do acampamento hoje em dia já começa a ser muito escolhido em função de não ter rede, não tem sido fácil, mas se não houver rede não há problemas, e eles acabam por perceber que esta relação pessoal entre eles é também possível e é muito mais importante.
que não foi possível durante esta pandemia e que eles sentiram esta necessidade durante a pandemia de estarem fechados em casa, e a primeira coisa que nós fizemos quando abrimos os nossos agrupamentos era eles quererem pegar e abraçar os dirigentes, abraçar-se uns aos outros, coisa que não faziam normalmente. E, portanto, esta pandemia também acaba por fazer-nos pensar um bocadinho se efetivamente nós estamos a ir pelo sítio certo, porque se calhar estamos e até eles próprios acabam por perceber que se calhar estão a exigir determinadas coisas que não há sentido disso. E, portanto, se calhar podemos estar, ao fim e ao cabo, no fundo, a trabalhar, e esta pandemia, apesar de ter-nos trazido tantas desgraças, se calhar também trouxe-nos aqui algumas aberturas e alguma luz ao fundo do túnel. Ok. Não sei se mais alguém, pronto, neste seguimento dos obstáculos, se há mais algo, sim, por favor, sim. Vítor Soares, eu sou presidente da Cruz Vermelha, agradecer o convite, a Marta já o fez, e queria apenas dizer 2 palavras em relação a estas dificuldades desta pergunta que foi feita. Eu penso que há um aspecto importante que ainda não foi aqui mencionado, que é a questão às vezes as próprias dificuldades vêm dentro das próprias instituições. O que é que eu quero dizer com isto? Há bocadinho aliás, deixem-me interromper, que eu entrei mais tarde por questões profissionais, mas já tinha manifestado à Marta a minha intenção de pelo menos assistir. Para mim era extremamente importante este ganho que eu teria com certeza, e está comprovado com esta partilha. Pronto, pedir as minhas desculpas, mas por motivos profissionais entrei mais tarde. Mas dizer que às vezes estas dificuldades partem das próprias instituições. O que é que eu quero dizer com isto? Quando a Juventude Cruz Vermelha da Meirada foi uma realidade, eu deparei fiz alguma investigação própria e deparei com números que para mim me alarmaram. Por exemplo, 60%, estamos a falar de há 4 anos sensivelmente, 60% das instituições em Portugal, instituições jovens, tinham na sua liderança pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, para mim isso é assustador e começa logo com uma contradição. Ou seja, há bocadinho foi falado que os jovens são o futuro, e é verdade. Nós temos que acreditar que o nosso futuro está nos jovens, e são eles que amanhã nos vão governar, e nós temos que lhe dar todas as ferramentas necessárias, mas as ferramentas vão muito além desta questão tecnológica que aqui falámos, não é? É dar-lhe responsabilidade, porque eles têm a responsabilidade. Nós temos é que ter a capacidade, sobretudo quem está a dirigir, de lhe entregar essa responsabilidade, porque eles são responsáveis. Nós é que temos também mostrar que temos para com eles, além de uma demonstração inequívoca de responsabilidade, dar-lhes e atribuir-lhes essas responsabilidades. E nós na Cruz Vermelha temos uma grande preocupação com isso mesmo. Atribuir as responsabilidades aos jovens é fundamental. E eu diria mais, por isso é que eu disse que às vezes são as próprias instituições que parece que têm esse receio de atribuir essas responsabilidades aos jovens. Atribuir as responsabilidades aos jovens é cuidar do nosso futuro. Portanto, e eu queria deixar aqui isso bem vincado. Acho que se partir de todos nós essa motivação que de facto os jovens, porque os jovens hoje têm todos os mecanismos ao seu dispor para fazer um trabalho muito mais válido do que fez a minha geração. Porquê? Têm informação, têm toda uma tecnologia capaz de lhes proporcionar um melhor desempenho a todos os níveis. Portanto, cabe-nos a nós, que estamos à frente das instituições, dar-lhe essa ferramenta não tecnológica, mas essa ferramenta de responsabilidade. Era só isto. Muito obrigada. Eu ia partilhar, se calhar, Diana, agora já me consegui ligar, já me conseguem ver e já posso falar convosco. Não achei super interessante o comentário do Sr. Vítor e tenho feito algum trabalho nesse sentido, porque acho que realmente eu, enquanto jovem, ou enquanto era jovem, uma das minhas maiores dificuldades era realmente perceber como é que eu poderia participar. Não só através de associações, obviamente, que dão uma imensa resposta às necessidades locais, mas mesmo até outros níveis de participação. Eu identifico um problema na minha comunidade, ok, a quem é que eu vou reportar e de que forma?
É através de uma petição, envio um e-mail à Câmara, para quem na Câmara? É na escola, qual é o problema? Ok, que direitos é que eu tenho de participar na escola e de que forma é que isso pode acontecer? É através da associação de estudantes, posso fazer de outra forma? E portanto acho que é assim um dos grandes obstáculos que eu identifico, enquanto jovem atual, obviamente. E era um bocadinho por aí também que tinha colocado a questão. Acho que os jovens estão numa fase em que têm um grande acesso à informação, a internet é uma grande oportunidade, no entanto, ainda em algumas instituições, para não ser pessimista, mas ainda existe muito presente o Vítor acho que agora tentar um passo em frente, que é, ok, vamos dar responsabilidade aos jovens, não é? Que é um paradigma que se calhar há uns tempos atrás não tínhamos, que é os jovens ainda não têm capacidade, portanto não vamos dar responsabilidades que eles não têm capacidade. Mas não, ok, já estamos nesse nível. Mas para além da responsabilidade é a capacidade para, e então sinto muito que ainda falta esta dádiva de recursos, perceberem como é que podem participar, que direitos é que têm e quais é que são os percursos que podem fazer, quais é que são os mecanismos. Pronto, e então era um bocadinho esse o desafio dentro das nossas instituições conseguirmos dar esse passo. Posso agora, desculpa, é só para também dar um feedback em relação a isto. No que diz respeito principalmente ao CNE, o órgão máximo do CNE, no fundo, é o Conselho Nacional de Representantes, e quando nós estamos a falar de nível região, é o Conselho Regional. Portanto, eu sou chefe regional, mas não mando nada, quem manda nisto é o Conselho Regional, e o Conselho Regional, no fundo, quem faz parte do Conselho Regional são todos os dirigentes investidos que têm direito a voto e todos os caminheiros, ou seja, todos os jovens a partir dos 18 anos também fazem parte deste Conselho Regional. E têm exatamente o mesmo voto, o mesmo poder que tem um dirigente, e inclusivamente eles são mais e, portanto, eles se unirem acabam por decidir o que quiserem da região e, portanto, nós tentamos de alguma forma dar esse valor aos jovens, mas o que é certo é que também não existe essa informação e o Vítor nesse caso falou nisso, há muita pouca informação aos nossos próprios jovens e nisto eu também tenho uma certa culpa, nós de alguma forma tentamos divulgar isto junto dos agrupamentos, mas eles acabam por também não procurar, mas nós também não somos capazes de dar essa informação. Eu costumo dizer, e a nível de agrupamento, que são normalmente, no fundo é o CNE a nível local, os caminheiros que decidem quem é que querem para dirigir o seu agrupamento. E, portanto, eles, no fundo, decidem porque eles são muito mais e, portanto, têm direito a voto, eles quiserem votam numa pessoa. E agora... Podiam-me dizer assim, mas porquê é que não pode ser um caminheiro a chefiar, no fundo, a região? Por questões legais, porque do ponto de vista da responsabilidade civil, etc. Portanto, tem um bocadinho a ver com isso, não percebo muito bem, isso já tem a ver com leis e, portanto, isso já não é da minha laia, mas eles, se quiserem, têm este poder de decisão. E, portanto, eu acho que é um caminho. Quando eu falei há bocadinho nas patrulhas, eles é que decidem quem é o seu guia, eles é que decidem quem é o seu líder, e dentro do grupo, eles é que decidem quem é o que vai ser o seu guia, e portanto o chefe aqui não pode dizer, nós podemos dizer assim, encaminhamos. Epá, o problema é que já muitas vezes eu tentei encaminhar e a coisa correu mal, e portanto eles mesmo têm esse poder de decisão, e eu acho que, desde pequeninos, e portanto eu acho que talvez desta forma a gente consiga dar esta voz ativa para eles, mas que efetivamente existem nas próprias instituições também aqueles chamados velhos do Restelo existem, e não é fácil nós tentarmos ultrapassar. Eu também queria dar aqui a minha opinião sobre este assunto, falar um bocadinho por experiência própria. Como já tinha dito, faço parte da Filarmónica Pampilhense, estou lá há 7 anos como músico, como executante. E durante este tempo sempre vi que tínhamos uma banda, um conjunto de elementos executantes jovem, posso dizer jovem, entre os 12 aos 20, 25, 27. Depois temos, obviamente, os membros mais... Não é idosos, menos jovens, digamos assim. E via, depois do outro lado da parte da direção, elementos sempre menos jovens. Ou seja, neste período que eu lá estive, a única vez que vi um elemento mais jovem, neste caso, fui eu, há 2 anos. Eu tenho 22 anos.
que fui para a direção para também tentar saber como é que se processava certas coisas. Que eu achava, e continuo a achar, que é bastante importante os próprios jovens, desde que entram na associação, começarem a perceber, como o Vítor disse, como é que as coisas se processam. Estar dentro do plano de tudo. Não estou a dizer para comandarem e para tomarem as decisões todas, mas começarem a perceber para que no futuro consigam agarrar naquela casa e levá-la para a geração seguinte, que é isso que importa. É a geração mais importante é sempre a seguinte, a que vai continuar o que nós estamos a fazer. E falando agora, num caso mais pessoal, naquela associação específica acontece um bocado isso, que é, temos a parte da direção, que é pessoas mais envelhecidas, e depois temos a parte dos músicos, que é pessoas mais jovens, e às vezes já há muito confronto, porque lá está, temos lá os velhos, digamos assim, com a mentalidade deles, os novos depois também com a mentalidade, e as coisas não se entendem. E isto causa que a associação, quem sofre, ultimamente, é a associação, certo? Porque não há a ligação entre elementos. E isso para mim também é, se calhar, um dos obstáculos mais importantes, é esse mesmo, é a comunicação entre os diversos cargos e diversas faixas etárias de uma associação. Era só. Obrigado. Obrigada, excelentes partilhas. Acho que tivemos também aqui a oportunidade de realçar os pontos positivos, mas também ainda estas dificuldades, estes obstáculos que também aparecem nesta construção, não é, de uma participação ativa. Felizmente tivemos também aqui várias experiências diferentes que nos levam também a refletir. Espero que também a levar ideias novas para estes obstáculos, para estas dificuldades, o que é que pode ser feito, e aqui esta mensagem comum, não é? Este trabalho, que é um trabalho com e para as comunidades, e assim é transversal a todas as associações, todos aqui os presentes, e a muitos que não estão. E essa é uma mensagem também de esperança, não é? Que os jovens, que nós possamos pensar isto e possamos trazer os mais jovens para esta participação, para esta consciencialização sobre a importância da voz que eles têm, sobre a importância das suas ações nos outros e nas suas comunidades. Não sei se querem fazer mais algum comentário final, se não houver mais perguntas ou algum tipo de comentário que queiram fazer, eu vou dar por encerrado o webinar. Foi fantástico, deixo mais uma vez aqui muito obrigado gigante, não é, pela vossa generosidade, primeiro dos convidados, por estarem também aqui hoje a partilhar as vossas experiências e a dar estas ideias e a pensarmos sobre estas coisas em conjunto. Também a todos os que estão e participaram nesta conversa, nesta experiência, nestas partilhas. E pronto, eu espero que possamos encontrar-nos na próxima quarta-feira. Vamos ter o mesmo tema, desta vez com outro tipo com outros convidados, outras associações, outro tipo de associações, que também é importante, é isto, dar voz a todos e ouvir o que é que cada um tem a dizer e que contributos podem dar. Deixo-vos muito obrigada, o resto de bom dia e espero ver-vos a todos em breve. Que seja pessoalmente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada.